Você possui um relógio valioso que precisa de cuidados, mas não sabe como escolher o relojoeiro certo? Como faço para eu saber se o relojoeiro é bom de serviço? E como eu, que sou relojoeiro, sei se estou sendo um bom profissional? Vamos conversar sobre isso. Fica aí, você vai curtir. E aí, beleza? Esse aqui é o Relojoeiro com mais um vídeo. Eu sou relojoeiro, gente, desde 1998. 25 anos, quase 3 décadas aí, um pouco mais de 25 anos. E essa pergunta é uma pergunta que paira sobre os clientes e paira às vezes na mente de alguns profissionais, de alguns relojoeiros, que fica assim, será que eu sou bom de serviço mesmo? Será que eu preciso melhorar? O que acontece? Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. É lógico que eu vou listar alguns pontos importantes nesse vídeo, mas a lista sobre esse assunto pode ser gigante. E você pode também ajudar aí nos comentários. Coloca aqui nos comentários o que você acha que pode ser importante para saber se o relojoeiro é profissional. Tanto os profissionais quanto os clientes. Coloca aí, vamos participar junto aí. A qualidade de um relojoeiro ela pode ser avaliada por diversos critérios. E é importante a gente fazer uma pesquisa cuidadosa antes de escolher um profissional para levar para reparar qualquer tipo de coisa. Nossa área nos relógios não é diferente, você precisa escolher quem vai cuidar do seu relógio, que afinal é um bem que não é só um dispositivo marcador de hora, a gente já falou isso várias vezes, né? O relógio ele marca a história, marca a vida da pessoa, não tem explicação. O relógio é algo especial e ponto final. E o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo vai te dar uma luz, te abrir a sua visão, tanto para você que é cliente que está procurando um relojoeiro, quanto para você que é profissional. Eu vou te dar uns insights aqui, uns feedback, tem uns nomes aí em inglês que eu não sei direito, mas a gente vai conversar um pouco que vai abrir sua visão um pouquinho sobre essa questão. E já te falo, se você está aqui e está vendo esse vídeo e aprender pelo menos uma coisa, não esquece de tocar no gostei, tocar no joinha, se inscrever no canal se você ainda é novo por aqui e não é inscrito. E você que está sempre por aqui assistindo os vídeos, muito obrigado pela sua audiência. A reputação de qualquer profissional é algo de extremamente importante para você saber se aquele profissional é bom de serviço. Você pode fazer pesquisas online, caso esse profissional já esteja na internet, né, de uma forma ou de outra, se for uma loja física, se tiver referências no Google, na internet, no Instagram, no YouTube, como eu estou aqui no YouTube, fazendo uma pesquisa online, você consegue saber sobre as opiniões sobre aquele profissional, fazendo uma pesquisa também na sua cidade sobre a relojoaria que você vai levar, sobre o relojoeiro que você vai levar, é um passo importante para você saber a reputação desse profissional. Quanto melhor a reputação, a tendência é que ele seja um profissional melhor. É óbvio que um profissional ruim não vai conseguir uma boa reputação. Então, a reputação é um dos primeiros sinais positivos que o relojoeiro é um relojoeiro confiável. A experiência é algo que, na maioria das vezes, ela segue acompanhado de tempo, de qual a idade que aquele profissional tem de profissão, não a idade de vida, né? Porque às vezes, eu, por exemplo, comecei com 14 anos, eu tenho 25 anos, como eu falei na abertura, quase 30 anos de profissão, comecei novo. E eu sou um dos relojoeiros novos da minha geração, que eu criei, né? Que eu comecei. Então, a experiência, ela, na maioria das vezes, está ligada com a idade, mas nem sempre. Então, saber a experiência do profissional não é apenas saber que ele tem 30 anos de profissão, que ele tem 40 anos de profissão, que ele tem 50 anos de profissão, mas saber qual a experiência dele com a profissão. Isso você consegue saber conversando com o relojoeiro que você está levando no seu relógio. E você que é relojoeiro consegue saber qual o nível da sua experiência de acordo com o que você faz de serviço. Como você trabalha, qual é a habilidade que você tem, o que você consegue fazer com esse tempo de profissão que você tem. Então, tem relojoeiros que é extremamente experientes com 10 anos de profissão. Tem relojoeiros que é menos experiente do que aquele que tem 10 anos, sendo que ele tem 30. Então, a experiência está ligada com o tempo de profissão, mas ela não está obrigatoriamente ligada com o tempo de profissão. Então, você vai conseguir saber isso dialogando com o profissional, conversando com
um relojoeiro e entendendo o quão experiente ele é no ramo dele. Um ponto que é muito importante, que muitas das vezes está até ligado com essa experiência, é o atendimento do relojoeiro ao cliente. É uma coisa que é uma das coisas extremamente importantes na profissão. Inclusive, nós temos no nosso curso de relojoeiro 3 bônus que vai no curso, que é gratuito dentro para quem compra o curso, quem é nosso aluno, em relação a atendimento. 3 bônus que tem ligação com atendimento. Por quê? Não adianta você ser um bom relojoeiro se você não souber atender o cliente, se você não souber passar um orçamento de forma correta, se você não souber dar o feedback para o cliente do que está acontecendo no relógio, se você não for simpático, tranquilo no atendimento, não for uma pessoa que tem abertura para conversar com o cliente de forma correta. Então, o atendimento ao cliente também é um requisito de avaliação para um bom profissional. Porque um cara que é bom profissional, ele se preocupa em atender muito bem o cliente, desde o momento que o cliente chega na oficina até o momento que o cliente pega o relógio e volta. Então, é um outro quesito que você deve avaliar ao levar um relógio para consertar ou você que é relojoeiro ao atender o seu cliente. E, engatilhado aí sobre o atendimento, entra numa coisa que é muito importante para o cliente e para o relojoeiro, que é o orçamento transparente. Um relojoeiro profissional, ele trabalha com orçamento transparente. Quando levar o relógio para um relojoeiro, peça, gente, o orçamento de forma detalhada antes de concordar com qualquer trabalho que você for fazer. Você tem que verificar de que o relojoeiro seja transparente ao te passar os orçamentos. Falar o que vai acontecer com o relógio, o que ele vai fazer com o seu serviço, com o relógio, qual é o problema do relógio, qual é os riscos que existem na execução do trabalho, se o serviço vai ficar 100%, se vai ficar talvez uma parte que não vai ficar 100%, o que pode acontecer. Então, seja claro para você que é relojoeiro ao passar esses orçamentos para o cliente. E automaticamente, um relojoeiro profissional tem essa preocupação de deixar o cliente ciente. Por exemplo, seu relógio, depois que fazer a manutenção, ele não vai poder molhar como molhava antes. Por quê? Tem uma corrosão aqui, que se você molhar o relógio, mesmo colocando borracha nova, ele não vai poder vedar, porque tem essa corrosão. Então isso é uma transparência. Ou então, olha, esse relógio, por exemplo, não vai ser tão preciso, porque ele está muito antigo e não tem peça, a gente vai conseguir fazer ele funcionar, mas ele não vai ficar tão preciso, porque esse balanço é muito antigo. Então, explicar para o cliente. Ou então, esse relógio vai ficar 100%. Esse relógio, depois de recuperado aqui, depois de consertado, vai ficar igual ao original de fábrica. Isso é transparência. É você informar para o seu cliente, é você ouvir do relojoeiro, para você que é cliente, o que ele vai fazer no relógio. Orçamento transparente é uma característica de um bom profissional. Um bom relojoeiro, ele tem o entendimento do funcionamento dos relógios, independente da tecnologia que seja. Se ele for pegar o seu serviço para fazer, ele deve ter o conhecimento daquele relógio. Você tem que certificar que o relojoeiro compreende bem aquele relógio específico que você está mexendo. Se é um relógio automático, ele entende de relógio automático? Beleza. Se é um relógio quartzo simples, ele entende de relógio quartzo simples? Beleza. Vai fazer uma vedação? Ele entende sobre vedação, como fazer a vedação? Você precisa fazer essas perguntas para o relojoeiro. E você que é profissional, você precisa entender dessas questões para falar assim, não, eu estou seguro para fazer esse serviço para esse cliente. Eu sou um profissional que consegue dominar esses assuntos que o cliente está pedindo e fazer com competência. Então, quando o relojoeiro tem o conhecimento necessário para o seu serviço, já é um ponto positivo para ele, que indica que ele é um bom profissional. Beleza, Ezequias, entendi essas dicas. E aí, como que eu faço para saber se o relojoeiro é bom? Eu vou ter que dar uma de repórter, chegar no cara com o microfone e conversar com ele, perguntar esse tanto de coisa para ele, para saber se ele é bom? E eu que sou relojoeiro, eu tenho que ficar falando isso para o cliente, não, olha isso. Como que eu faço para passar essa informação, para obter essas duas informações, tanto eu como cliente, como eu como relojoeiro? Gente, você não precisa ficar tão metódico.
Naturalmente você vai perceber isso. Vou dar exemplo. Se você levar um relógio para trocar a bateria em um relojoeiro, converse com ele de forma natural. É uma pessoa que está na sua frente ali. É um profissional. Converse de forma natural, lógico, de forma a não entender que você está duvidando do trabalho dele, porque afinal você não conhece. Mas para saber dele, qual é a reação da resposta dele, da conversa. Nessa conversa, gente, você já consegue filtrar assim, os ruins. De cara, você consegue filtrar. Se você perguntar para um profissional como é feito a troca de bateria, por exemplo, você vai trocar bateria, como é que é feita a troca de bateria? Uma curiosidade que eu tenho, você pode entrar naturalmente falando. Se esse cara apelar com você ou não souber informar de forma legal, eu não estou falando de informar questões de palavras difíceis, tecnicamente difíceis, não. Informar de forma natural, da forma dele, como é feito um processo de troca de bateria de relógio. Se ele não conseguir informar isso, ou não quiser, ou a reagir de forma ruim só porque você perguntou, já é um mau indício. Já é um indício que esse profissional não é tão bom, porque ele já teve reações ruins, quer dizer que ele é ruim de atendimento. Se ele não conseguiu falar, ele talvez não sabe trocar a bateria direito do relógio. Procedimento correto, profissional, jeito certo de trocar a bateria. Então, você que é cliente, faz essa conversa natural com o profissional. Com forma respeitosa, de forma tranquila. Eu faço assim, quando eu levo qualquer outra coisa minha para consertar. Se eu levo a bicicleta no conserto, eu converso com a pessoa para saber o que vai ser feito, para entender daquele profissional, ouvir dele, se ele tem aquele conhecimento. Sabe? É natural isso em todas as áreas. Na área de relojaria não é diferente. E para você, que é relojoeiro, mesmo que o cliente não te pergunte, não faça questionamentos com você, informe para ele. Quando você pegar o relógio para trocar a bateria, olha, o procedimento é assim, assim, assim. Eu vou abrir seu relógio, vou conferir, vou testar. Na nossa aula do curso de relojoeiro tem isso. Tem um módulo lá que eu explico detalhado como você fazer isso. Como você faz para conversar com o cliente, instruir. Eu dou dicas específicas para isso. Para que você realmente seja valorizado. Não espere que o cliente te valorize primeiro para fazer um bom serviço. Faça um bom serviço. Exponha isso para o cliente, para ele saber que você vai fazer um bom serviço. Sabe? E você que é cliente, não espera que o relojoeiro já venha informando tudo para você. Pode perguntar, conversa com ele, se informe. E aí você vai ter esse feedback e vai saber se o relojoeiro é bom para consertar o seu relógio que é bom, e você que é relojoeiro vai conseguir expor o seu profissionalismo para o cliente que está querendo fazer um serviço com você. O último quesito que eu vou falar aqui, ele está por último, mas para mim ele é o mais importante de todos. Honestidade e integridade. Se um relojoeiro, um profissional, tiver todos esses aparatos que eu falei aqui, todas essas qualidades positivas, e essa última que eu estou falando aqui, ele não tiver, pode riscar ele da sua lista. Porque o que nos torna diferente dos outros seres é a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de relacionar um com o outro de igual para igual, de ver a outra pessoa do mesmo jeito que a gente, de ver o outro como a gente, ou seja, enxergar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não gosta de que as pessoas sejam desonestas com você, você como relojoeiro não vai ser desonesto com os seus clientes. E você que é cliente, se você não gosta que os relojoeiros sejam desonestos, você também não vai ser desonesto com o seu relojoeiro. Se tiver algum defeito oculto no seu relógio, como cliente, você vai falar, olha, esse relógio está com esse e esse defeito, eu quero olhar isso. Sabe? Se você, relojoeiro, tiver que fazer algum procedimento que vai comprometer o relógio, qualquer tipo de coisa, você vai ser transparente com o cliente, você vai ser honesto com o seu cliente, com preços, com tudo. Você passar um orçamento que ao executar o serviço, esse orçamento mudou para menor, você viu que aquele serviço não ficou aquilo que você falou, seja honesto, muda o preço. Mas você também, sendo honesto, cria uma confiança que o dia que acontecer o contrário, você der um preço do serviço e quando você for executar, você tiver que aumentar o preço por causa de alguma coisa, aquele cliente seu vai acreditar em você. Porque você vai ter a longo prazo essa honestidade impregnada na sua profissão, impregnada nos seus clientes. E isso vai ser tranquilo de ser confiado quando você tiver que mudar o orçamento tanto para mais ou para menos. Então,
Por isso que eu digo, fecho esse vídeo falando, a principal quesito, a principal característica, qualidade de um bom profissional é a honestidade e integridade. E ela segue junto com todos esses outros parâmetros que a gente falou até aqui, beleza? Se você curtiu, aprendeu pelo menos uma coisa, toca no gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Vou lembrar que o nosso curso de relojoeiro já está ativo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado.